Olá pessoal, aqui é o André Faria, sou diretor de tecnologia da Bluesoft. Eu quero te convidar a conhecer o Acelerato para você poder organizar melhor o seu backlog e acompanhar a evolução do seu projeto num Kanban virtual. Entre agora mesmo em acelerato.com e crie a sua conta. Aproveite o papo reto. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Bem, eu vou continuar falando sobre Refactoring Database. Eu vou falar um pouquinho mais hoje sobre estratégias. Então, essa é uma continuação da apresentação que eu fiz a semana passada, retrasada. E daí eu falei por quê e o que devemos refatorar no banco de dados. Então, para quem não assistiu a primeira apresentação, recomendo que assista para poder entender o que nós vamos falar aqui. E a gente parou nesse ponto, né? Qual que é a melhor estratégia? A gente viu que é importante refatorar o banco de dados, que tem algumas coisas que a gente precisa refatorar, que o banco de dados uma hora vira gargalo, vira o problema, porque a gente consegue evoluir a arquitetura do software, mas a gente fica preso ao nosso modelo. E a gente tem estratégias para poder fazer isso. Eu vou falar sobre algumas aqui. E a resposta é que não existe uma estratégia exata, né? É uma pergunta um pouco complicada de falar, não, a melhor estratégia é essa. Só que porque tem uma série de fatores que podem influenciar na sua decisão. Arquitetura, o modelo de dados que você está usando, o tipo do banco de dados, se tem sistemas externos que estão acessando, porque você refatorar um banco de dados que tem uma aplicação que usa é uma coisa, você refatorar um banco de dados que tem um monte de aplicações penduradas ali é muito mais difícil, principalmente se as aplicações não estiverem no seu domínio, se elas forem de terceiro, né? Então, se tiver trigger, function, procedure, fica mais difícil ainda. Então, tem uma série de coisas e que eu vou falar aqui algumas orientações, né, algumas dicas do livro que eu li de Refactoring Database do Scott Ambler, que eu achei interessante e vou compartilhar com vocês aqui. Então, a primeira dica é o seguinte: avalie o impacto antes de mudar a estrutura. Então você tem que procurar view, constraint, trigger, procedure. Você tem que ter uma ideia do tamanho do seu problema, do que você vai sofrer com aquela alteração, até para que você pese e veja se realmente vale a pena ou não fazer aquela alteração. Então, nunca é bom você meter a mão lá no banco de dados, alterar a estrutura e depois vamos ver o que dá. Isso pode dar problemas. Pode ter coisas que não estão explícitas e você só vai saber quando estiver em produção. Então, primeira coisa é avaliar o impacto. Depois é definir e controlar o período de transição, porque, como eu disse, é uma refatoração. E se tratando de banco de dados, você tem que levar em consideração que às vezes você vai precisar ter um período de transição, que você não vai conseguir fazer uma alteração e subir essa alteração junto com a alteração na aplicação. Principalmente por causa daquela questão que eu disse, que às vezes você tem mais de um sistema acessando aquele banco de dados. Então você vai ter que fazer uma alteração, só que você vai ter que deixar funcionando o novo e o antigo. E aí, conforme as aplicações forem sendo alteradas, aí você vai removendo o antigo, tá? Mas você tem que ter um controle para isso. Então você tem que ter de alguma forma você tem que estabelecer qual que é o prazo, o que precisa mudar em determinada data e combinar isso daí com as pessoas que estão fazendo alteração no sistema. Tem que criar teste automatizado para garantir que as coisas vão continuar funcionando. Então, teste de integração, teste de aceitação, teste de unidade não vai adiantar aqui, mas você tem que cobrir de teste, principalmente aquelas coisas que forem críticas para você ter certeza que vai continuar funcionando. Nós fizemos uma alteração um tempo atrás, uma procedure de custo, e é crítico, né? Cheio de regra lá, estava cheio de if e tal, e a gente precisava garantir que ia continuar funcionando. Então o que a gente fez? A gente pegou e executou todas as situações possíveis, pegou o resultado que dava, colocamos aquilo na planilha, criamos um teste de integração que executava uma procedure e verificava se o resultado era aquele que a gente esperava. Então a gente mexeu, alterou, tirou de procedure, fez virar trigger, enfim, mudamos totalmente e a gente executou. Se continuasse funcionando, significa que a nossa refatoração funcionou, né? Então a gente não precisava se preocupar como que estava no banco de dados, mas através de teste a gente conseguiu garantir. A quarta dica é você criar os scripts necessários e adicionar comentários nas tabelas, colunas, tal, que vão ser removidas no futuro, para depois, se você fazer uma consulta lá, você conseguir visualizar.
a executar os testes antes de anunciar a refatoração aos envolvidos. Então você fala, ó, mudei tal tabela, daí o cara vai lá já muda, então você roda os testes primeiro, tal, garante que está funcionando, depois que você... Não, beleza, agora eu posso anunciar, para não ter volta e ter estresse, né? Daí você altera as dependências internas e externas, se possível em paralelo. Então, se der para você alterar o sistema e alterar o banco de dados ao mesmo tempo, fica mais fácil, né? Porque aí você não precisa, o controle não precisa ser tão grande. Se não tiver jeito, você vai ter que fazer aquele controle lá e marcar o dia que você vai remover a coluna depois, ou a tabela, enfim. Tem algumas categorias de refatoração. Então, para ficar mais fácil para a gente poder compreender aqui os exemplos, estão estrutural, qualidade de dados, integridade referencial, arquitetura e métodos. Então, um exemplo aqui da estrutural, né? Vamos aqui. Então, a estrutural, ela engloba mudanças na arquitetura. Então, renomear a tabela, procedures, functions, introduzir novas colunas, por exemplo, colunas calculadas para melhorar a performance do sistema, introduzir surrogate keys para aumentar a consistência de dados, ou até mesmo introduzir foreign keys, mesclar a coluna de dados para evitar redundância, mover uma coluna para outra tabela, particionar tabelas para você poder melhorar o esquema do banco de dados e substituir associações de muitos para muitos por tabelas associativas, tá? Para você poder evitar redundância no código. Então, um exemplo aqui de uma mudança estrutural. Então, imagine que você tem uma tabela empregado, você tem nome e agora você quer colocar que o nome é completo, certo? Porque o cara está colocando só o primeiro nome, você quer deixar claro que o nome é completo. Então, durante o período de transição, você vai ter as duas coisas, você vai ter o nome completo e você vai ter o nome, certo? Porque tem outro sistema lá, tal, ou até mesmo não deu tempo de terminar ainda, então você vai subir o banco de dados desse jeito e até que os sistemas alterem para ficar com o nome completo. E aí você vai colocar dizendo, apagar em dia 20/12/2010, você tem que apagar isso daqui. E como é que você vai controlar isso? Olha que beleza. Você vai fazer isso aqui, você vai adicionar na tabela a coluna nova, certo? Você vai colocar um comentário, para quem não sabe dá para colocar comentário no Oracle somente, no Postgre não sei se dá, não? Dá, né? Dá para colocar comentário, e aí você vai dar o update dizendo o seguinte, o nome completo é o nome que já está lá, para garantir que todo mundo vai ficar igual, e aí você vai criar uma procedure, ou melhor, desculpa, você vai criar uma trigger que vai sincronizar. Então, quando colocou em uma, copia para o outro, certo? Você vai ter que fazer esse controle aqui para garantir que as duas sempre vão ter a mesma informação. Então, se uma pessoa tiver inserindo o nome completo vai ficar igual. Se tiver o nome completo, vai ficar no nome também, para garantir que os sistemas vão continuar funcionando. E aí você vai criar um script para remover essa trigger, porque ela é temporária, e alterar a tabela em determinado dia que você vai ter que controlar em algum lugar para você poder executar. Tá? De qualidade de dados. Então, na qualidade de dados, você pode adicionar uma tabela de consulta, porque a ideia dela é o seguinte, é você melhorar a qualidade da informação que está contida lá. Então você não vai alterar a informação, só que você vai melhorar a qualidade dela. Você vai padronizar siglas, você vai aplicar tipos de padrões para evitar, por exemplo, que uma tabela de informação tenha do tipo varchar e a outra seja do tipo numérico, sabe? Você tem duas tabelas, referenciam, os dados são iguais, só que uma tabela está com um dado e a outra está com outro tipo de dado. Isso aí é um problema muito sério. Até mesmo tamanho, às vezes, né? Você tem uma tabela que aponta para uma outra tabela, tem uma chave para outra tabela, só que o tamanho delas são diferentes. Isso aí uma hora vai dar problema. Adicionar chaves, né, para garantir consistência dos dados. Adicionar, remover padrões em colunas e mover dados de uma coluna para outra. Então, de uma tabela para outra, desculpa. Então, um exemplo aqui. Imagina que você tem uma tabela endereço e a tabela endereço tem um estado, só que o que está naquele estado é uma sigla, tá? E aquela sigla vai se repetir várias vezes. Então, só que agora você precisa ter o nome do estado, né? Não só a sigla, você precisa do nome. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma outra tabela, que vai ter a sigla, que vai ser a chave, e vai ter o nome do estado. E aí você vai ter o quê? Você vai ter então fazer uma referência, né, dessa tabela. Então essa tabela continua tendo o estado, só que agora ela tem uma referência para uma tabela estado, onde você vai conseguir pegar o nome depois. Tá? O script para fazer isso vai criar uma tabela normal, você vai adicionar aqui as constraints normal, vai fazer os endereços e vai setar no endereço, né?
você vai setar o estado, onde o estado for igual a tal, você tem que padronizar os nomes para ficar tudo no mesmo padrão, né? Então, às vezes você pode ter um estado lá minúsculo, maiúsculo, então para você poder padronizar, para poder ficar tudo certinho, tá? Então, tem uma tabela para ter referência. Para você poder ter integridade referencial. Então, as implementações feitas nessa categoria, elas visam garantir integridade de dado. Então, adicionar ou remover chave estrangeira, adicionar trigger para uma coluna calculada, adicionar, né, adicionar exclusão em cascata e adicionar trigger para armazenar as lógicas de alteração. Então, um outro exemplo, imagina que você tem uma conta e nessa conta tem um status ID e aqui está o status ID, só que não tem nenhuma chave para cá, tá? Então, o cara pode colocar qualquer informação ali, né, nesse status ID que não vai validar. E aí, se você espera, por exemplo, se tem costume de ter alteração em dois sistemas diferentes, um sistema pode colocar uma informação e o outro sistema pode estar lendo outra informação. Por isso que eu, particularmente, não gosto de enum no banco sem uma tabela referenciada, porque nós estamos acessando de mais de um sistema. Então, a gente tem o costume de, por exemplo, quando tem enum, status, por exemplo, a gente cria um enum com os status e coloca lá, coloca o enum lá. Então não tem uma chave, não tem um key, é simplesmente uma string, que eu posso ir lá e mudar aquilo ali vai dar um pau no meu sistema depois. E aí se eu tenho outro sistema, por exemplo, que está lendo, que espera aquele valor, que não tem aquela constante, né, lá dentro, lá, aquele enum, vai quebrar. Por isso que eu gosto de manter essa integridade aqui. Aí para fazer isso, a gente adiciona uma constraint normal, e a constraint a gente tem dois tipos, né? Não sei se vocês sabem, o padrão é a verificação imediata. Então, quando você não coloca nada, depois do reference, ele vai fazer o seguinte: quando você tentar inserir uma coisa, no momento ele vai verificar se existe aquela referência. Se não tiver, ele vai dar erro, não vai nem inserir o dado. Só que tem como você fazer para verificar só no commit, que é quando você coloca o initially, né? Nossa, initially, deferred. Que aí você fala para ele que só no final você quer que ele verifique. Então, você vai conseguir inserir, no finalzinho, quando der commit, ele vai fazer todas as verificações, se pode ou não, tá? E também as de arquitetura. Então, as de arquitetura, elas são para melhorar de uma forma geral as interações entre o programa. Então, você pode adicionar, de repente, procedures, métodos calculados, né? Você pode adicionar tabelas apenas para fazer leitura, migrar métodos do sistema para o banco de dados, que também seria ter procedures lá. Então, essa ideia de você ter tabelas apenas para fazer leitura é interessante, porque às vezes você tem tabela que você não quer que seja alterada. E aí você pode dizer que aquela tabela é apenas para consultar. Então, nenhum sistema vai conseguir fazer alteração nela. Então, às vezes você tem lugares que está repetindo cálculos, né? Fica repetindo toda hora cálculo, que é sempre igual, você pode colocar essa coluna calculada lá para sempre manter a regra que sempre vai ser aquele cálculo. Outra coisa também que a gente costuma usar pouco, às vezes a gente precisa fazer uma consulta em uma tabela, e aí a gente particiona essa tabela. E aí depois você precisa fazer uma consulta nessas duas tabelas, só que você ora vai estar constando em uma, ora constando na outra, ou às vezes você vai precisar juntar as duas coisas. Dá para fazer isso através de função. Você consegue fazer uma select em uma função. E aí você passando o parâmetro para a função, ela consegue saber qual tabela que ela tem que ir, ou até mesmo juntar as duas coisas. Isso é interessante para quando você particiona a tabela. Então, um exemplo de uma procedure, né? Hoje em dia se usa muito pouco procedure, mas já teve uma época em que procedure era muito utilizado, né? Eu peguei essa época aí, então eu trabalhei 3 anos direto com PLSQL, só fazendo procedure e trigger, porque as regras ficavam tudo no banco de dados. Então o CRUD ficava no banco de dados. As aplicações eram burras, né? Pode ser assim dizer, porque ficava tudo no banco mesmo. A regra era tudo no banco. Então aqui você tem um esquema original, onde você tem já ali dois métodos, e você quer adicionar mais um bocado de método aqui. Aqui é o esquema para você poder fazer uma procedure, né? Ali só mostrando como você vai fazer a procedure. Você precisa definir você
precisa definir o cabeçalho dela, né? Quais são os métodos que vão poder acessar, o que vai acessar, se é entrada, se é saída, se os métodos vão servir para as duas coisas, né? E aqui você consegue então criar um CRUD para inserir, para consultar, para deletar, para fazer o que você quiser, tudo através do banco de dados. E aí você só chama a função, fala, insere isso aqui, passa os parâmetros, olha, me retorna tal coisa, e fica todo o controle no banco. A vantagem é essa, né, que você tem algo centralizado ali. A desvantagem é que você fica preso, né, ao banco de dados e uma série de outras desvantagens que a gente já sabe quais são, né. Bem, métodos. O método, como o próprio nome diz, sugere você fazer melhoria em métodos do banco de dados, também em procedure, em funções e assim por diante. Então, você imagina que você tem um método ali, uma procedure chamado obter empregado, onde você passa um código que deve ser o código do empregado. Só que aí agora você vai ter que passar o nome também para poder obter. Sei lá porque eu coloquei isso. Você vai passar o nome para poder obter o empregado. Só que tem lugares que vão estar utilizando ainda o empregado. Então, da mesma forma que você vai fazer a alteração na tabela, você também vai fazer a mesma coisa. Você vai deixar os dois e você vai criar o novo e depois você vai apagar um dia. Tá bom? Bem, é isso. Tem algumas outras coisas que eu gostaria de falar para vocês depois, que a gente inclusive tem ideias de fazer aqui, que é a ideia de usar sandbox. Que é você ter o banco de dados em uma máquina para cada desenvolvedor. Tem umas ideias legais para fazer isso daí, aí na próxima eu falo um pouco mais sobre isso. Alguma dúvida? Então beleza pessoal, por hoje é só, obrigado.